falamos sobre o risco de um investimento, normalmente a gente fala muito sobre volatilidade. Mas sabia que existem outras formas de medir risco? Uma delas é o drawdown. Eu vou te explicar melhor no vídeo de hoje. A tradução de drawdown seria declínio ou rebaixamento. Então, basicamente, quando você tem alguma variável caindo muito. Aqui no mercado financeiro, a gente costuma usar muito para lucro, para rentabilidade. Então, basicamente, a gente vai olhar o topo histórico daquele ativo e se ele teve uma queda forte, algum rebaixamento forte, a gente vai olhar qual que foi o drawdown daquele ativo. Vamos a um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Vamos pegar um ativo que saiu de R$80 para R$20, sendo que R$80 era a máxima histórica e R$20 é a mínima histórica. Para a gente calcular o drawdown desse ativo, a gente vai pegar a máxima, diminuir a mínima, então a máxima menos a mínima, dividir tudo isso pela máxima histórica. Então, resumindo, a fórmula do drawdown é máxima histórica menos mínima histórica dividido pela máxima histórica. Nesse exemplo, a gente teria 80 menos 20 dividido por 80, que daria 0,75 ou 75%. Legal, mas o que esse número significa? Vamos entender um pouco mais como que a gente pode interpretar o número do drawdown. Então, o primeiro ponto que a gente olha é para a magnitude. Então, um drawdown de 75% mostra uma queda muito forte desse ativo. Provavelmente, ele vai ter bastante dificuldade em se recuperar. Só que a gente não pode olhar só para a magnitude, só para esse valor, mas também para a duração. Quanto tempo o ativo vai demorar para se recuperar. Então, o segundo ponto que a gente olha é a duração. O tempo que demora para que esse ativo recupere essa queda forte que ele teve. Então, o ativo que ele cai muito, mas se recupera muito rápido, pode ser mais atrativo do que um ativo que não cai tanto, mas demora muito tempo para se recuperar. Então, o drawdown sozinho não significa nada. Então, um ativo que tem drawdown baixo não significa que é bom, assim como um drawdown alto não significa que o ativo é ruim. Esse indicador é muito importante no mercado financeiro porque ele vai mostrar a capacidade daquele ativo se recuperar de uma queda forte. Porque, por exemplo, se um ativo cai 10%, ele não precisa subir 10% para se recuperar. Ele precisa subir mais do que os 10%. Então, um drawdown muito forte pode trazer muita dificuldade desse ativo se recuperar. Então, só para você entender, se algo custa R$100 e caiu 10%, foi para R$90. Para que ele volte para os R$100, ele precisa ter uma alta de 12%. Se ele sobe 10%, ele sobe para 99%. Portanto, sempre que um ativo cai, ele precisa de mais do que aquilo para poder voltar para o preço inicial. Como todo indicador que eu falo aqui, você nunca deve olhar para um único indicador na hora de escolher um ativo. Então, a ideia foi trazer mais um indicador importante para você colocar na sua análise antes de investir em alguma coisa.